crianças, sou eu, tia Carol, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Fazer a nossa aulinha de hoje. E a gente vai começar como a gente sempre começa, a gente vai orar, beleza? Vocês vão me ajudar a orar, combinado? Eu vou orar daqui e vocês vão orar daí junto comigo. Então vamos lá, vamos fechar os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, desde que começou essa quarentena. O Senhor tem nos protegido, tem nos dado saúde e não tem nos deixado faltar absolutamente nada em nossas casas. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor está sempre nos protegendo, nos amando e cuidando da nossa família. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos para nossa linha? Então, hoje a tia Carol vai contar para vocês a história de um homem chamado Dário. Ele era um rei e dividiu seu país em 120 partes, 120 províncias. E aí ele pegou essas partes, essas 120 partes e dividiu entre 120 homens, ou seja, cada parte ficou para um homem. Então, o rei distribuiu as terras para que os homens pudessem governar essas partes do país que ele dividiu. E aí uma dessas pessoas que recebeu, esse cargo de governar a terra que o rei tinha repartido foi Daniel. Porque Daniel era um homem muito bom, muito competente e o próprio rei quis colocar ele numa posição bem alta. Então, os outros ministros ficaram com ciúmes de Daniel, porque o rei quis colocar ele numa posição bem top. E aí os ministros começaram a pensar numa forma que eles poderiam prejudicar Daniel. Olha só que maldade. Então, eles logo pensaram num jeito de prejudicar Daniel. Aí eles chegaram pro rei e falaram: olha, a gente é dono dessas terras aqui e a gente quer pedir pro senhor, o rei, no caso, os ministros estavam falando com o rei. Olha, a gente quer pedir pro senhor dar uma ordem aqui, que durante 30 dias ninguém pode pedir nada para nenhum deus. Só pode pedir se for pro senhor. No caso, ninguém poderia pedir nada para deus nenhum. Só poderia pedir se fosse para o rei. E aí, se alguém desobedecesse essa ordem, iria ser jogado na cova dos leões. Olha só que maldade, gente. Eles já estavam pensando em jogar Daniel na cova dos leões. Tudo isso por causa de ciúmes. Então, o rei pensou, e concordou com a ordem. Assinou lá e mandou a ordem. Só que ele nem pensou, nem sabia também, Não tinha como o rei saber que essa ordem os ministros estavam tramando para poder prejudicar Daniel. O rei não sabia disso. E então assim foi feito. Daniel ficou sabendo da ordem. Só, que ele não deixou de cultuar a Deus por causa disso. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, todo santo dia. Aí Daniel chegou em casa, abriu a janela da sua casa, ajoelhou e orou, como ele sempre fazia. E então, adivinha o que aconteceu, gente? Os inimigos de Daniel, que não queriam perder tempo, que queriam prejudicar Daniel, foram até a casa de Daniel e viram Daniel na janela orando. Não queriam perder tempo, saíram, correndo, e foi todo mundo contar pro rei o que tinha acontecido, o que eles tinham visto Daniel fazendo, alegando, dizendo que Daniel tinha quebrado a lei que o rei tinha assinado. Que a lei lá que eles tinham que, se alguém quebrasse a lei, ia ter que ser jogado na cova dos leões. Aí eles foram lá contar tudo pro rei. E aí, gente, o que acontece? Quando o rei soube de toda a história, o rei ficou muito, mas muito triste. Só que o rei não podia voltar atrás, porque ele tinha lançado aquela ordem e tinha que ser cumprida. Ele não podia fazer nada. Então o rei ordenou que buscassem Daniel e que jogassem Daniel na cova dos leões. Olha só, gente, que maldade. E foi aí, gente, de manhã cedinho, depois de ter jogado Daniel na cova dos leões, o rei saiu, correndo pra ir até a cova dos leões. Aí com a voz já meio triste, sabe? Pra baixo, porque ele gostava muito de Daniel. Ele falou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanto carinho, com tanto amor e dedicação, será que o seu Deus te salvou dos leões? Será que você está bem?
E então, gente, adivinha o que aconteceu? Daniel respondeu o rei, vocês acreditam? Daniel falou bem assim: que o rei viva para sempre, porque o meu Deus me enviou um anjo para ficar aqui comigo, fechar a boca dos leões, para os leões não fazerem nada comigo. Ou seja, gente, os leões nem chegaram perto de Daniel, porque Deus enviou um anjo para poder proteger Daniel. Olha só, gente. E aí, gente, o rei começou a ficar muito feliz, porque Daniel estava vivo, e mandou que tirasse Daniel da cova dos leões. E assim foi feito. Quando Daniel saiu da cova, o rei ficou admirado, porque Daniel não tinha um arranhãozinho sequer. Não tinha nada. Os leões nem chegaram perto de Daniel. Gente, nada aconteceu com Daniel. Tudo isso porque Daniel confiou em Deus. E aí, então, o rei Dário resolveu escrever uma carta para todos os povos, todas as nações, para todo mundo. Então, o rei escreveu uma carta, e na carta dizia: felicidades a todos. Eu ordeno que todo mundo do meu reino respeite e honre o Deus que Daniel serve e adora, porque ele é o Deus vivo e ele vive para sempre. Foi essa carta que o rei Dário escreveu para todo mundo. E Daniel então continuou no cargo dele, super top, que o rei tinha colocado, e ele continuou, governando por todo o reinado de Dário e depois pelo reinado de Ciro, da Pérsia. Então, gente, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabem por que Daniel foi salvo? Vou dar um tempinho pra vocês responderem, tá ok? 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Vou dar a resposta. Então, Daniel foi salvo porque ele confiou em Deus. Em momento nenhum, ele deixou de fazer o que era certo. Ele sabia que ele não estava fazendo nada de errado orando ao Senhor. Então ele continuou fazendo o que ele sempre fazia, que era orar 3 vezes ao dia. Continuou confiando em Deus. E aí o que aconteceu? Ele foi salvo. Galerinha, é exatamente o que a gente tem que fazer. A gente tem que confiar em Deus sempre. Ele sempre vai nos ajudar. Então a gente tem que estar sempre fazendo o que é certo, não deixar de orar, botar Deus sempre em primeiro lugar. Colocando Deus sempre em primeiro lugar, pode confiar que vai dar tudo certo. É 100% de certeza, gente. É só confiar em Deus. Não tenham dúvidas nenhuma disso. E é por causa disso que Daniel foi salvo, porque ele confiou em Deus. Então, gente, essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tia Carol tá com muita saudade de ter aula com vocês presencial, poder ver vocês, abraçar vocês, beijar vocês, a gente fazer atividade junto, fazer tudo junto. Mas enquanto isso não acontece, a gente fica aqui só nos vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!